Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Bispo Álvaro Alcântara, estou aqui no alto do monte para abençoar, para clamar pela sua vida em nome de Cristo Jesus. Eu sou o Bispo Álvaro Alcântara, como eu disse, bispo da igreja de Pregai, aqui da região de Campo Grande, para todo o Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Você que queira ser abençoado, você deve nos procurar, né? Você deve nos procurar e receber a direção, né, do Divino Espírito Santo. Cada um caso, né? Cada caso um caso, mas em todos os casos, em todas as situações, Deus, Ele pode abençoar. Você crê sim ou não, né? Eu queria falar para você acerca do livro de Jó, nesse momento. Muitas pessoas religiosas, que dizem ser evangélicas, né, chamado de crentes, né? As pessoas, elas vivem a vida anos na igreja e a vida não muda em nada. Por que será isso? A palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo, as velhas coisas se passaram, mas muitas coisas do passado estão no presente, né? Como as enfermidades, como os problemas, as picuinhas, várias coisas que amargam a família, amargam a vida sentimental, a vida financeira. Por que ser cristão se não vive a diferença, né? Porque ser cristão não, ser crente, porque cristão, né, imita a Cristo Jesus. A palavra diz, Paulo diz, né, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou o de Cristo. Mas as pessoas têm imitado a homens com postura errada, homens que não têm fé para libertar, para curar pelo nome de Jesus, e arruma pretexto, pega versículos soltos, quebra o versículo pela metade e justifica a sua fraqueza, dizendo que é verdade de Deus, que não é tempo, não é hora, que Deus que colocou esse mal sobre a sua vida, que isso é prova. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, isso é coisa do diabo. É pessoas fracas inventando um outro evangelho. A palavra diz: se até um anjo descer do céu e lhe pregar um outro evangelho, que seja anátema. Anátema é amaldiçoado, né? Não só aquele que diz, né, o evangelho diferente, mas aquele que diz amém ao evangelho diferente, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você deve verdadeiramente viver em novidade de vida. Eu costumo dizer, eu não sou crente, eu sou cristão. Eu sou cristão, né? Mas o senhor está falando que o senhor não é de igreja evangélica? Eu sou, né? Cristão de igreja evangélica, com certeza. Mas eu prego a fé da diferença. Muitas pessoas atribuem seu sofrimento a Jó. Eu não sou melhor do que Jó. Jó sofreu, eu tenho que sofrer. Eu quero falar para você que Jó, ele possivelmente se consagrou mais do que eu, mais do que você, mais até do que os maiores pregadores do planeta. Se consagrou. Mas ele não tinha algo que eu tenho, algo que você pode ter: conhecimento da verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jó, ele era medroso. Que isso, homem de Deus? Medroso, a palavra diz. Quem murmura hoje chama Deus de mentiroso, né? Murmuração, que é murmuração? Murmuração é insatisfação. Jó, ele não conhecia Deus, ele conhecia Deus de ouvir falar. Leia Jó capítulo 3. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, do seu próprio nascimento. Ele não pecou contra Deus porque ele era inocente, ele não conhecia o livro sagrado, até porque não tinha livro sagrado. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Então o mal, ele veio sobre a vida dele porque ele não tinha proteção espiritual. Povo medroso é povo crente, mas o cristão é guerreiro. O cristão é guerreiro. A vizinha olhou para ela, para crente de olho torto, e a vizinha fez uma macumba para mim, fez um trabalho. E a vida da pessoa começa a estar amarrada, fica amarrada e não muda em nada. E a vizinha às vezes tem uma picuinha, mas não fez nada. Pelo fato da pessoa ter o medo, a maldição entrou sem feitiçaria, sem bruxaria. Porque quem tem medo não tem a armadura de Deus. Quem tem medo não tem a proteção espiritual. Então Jó era santo. A palavra diz: em santidade jamais veremos a Deus. Mas não adianta, porque em Oséias 4, versículo 6 fala o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Então Jó passou, né, comeu do fel e no finalzinho saboreou o mel. Por quê? Porque ele conheceu Deus na adversidade, né? Conheceu Deus na adversidade. E os valentes, eu costumo dizer, só surge da adversidade, né? O vencedor só vence aquilo que ele conquista. E você está numa situação de fel, uma situação amarga, minha amiga, uma situação amarga, meu amigo. Então você está no fel, Deus quer te dar o mel, mas sem esforço não há vitória. Então, em Jó capítulo 3,
versículo 25, fala o seguinte, versículo 25 e 26, palavras do santo Jó. Preste atenção, hein? Você que fica seguindo o exemplo de Jó, cuidado. Fica, esse é prova, esse é deserto, esse deserto nunca passa, deserto é morada ou é passagem para a vitória, né? Muitas pessoas morreram no deserto. O povo de Israel ficou anos e anos, morreram no deserto por causa da murmuração, né, da insatisfação. Então ela não tinha visão, eles não tinham a visão além do alcance. Eles se limitavam, né, naquilo que eles viam, né? Eles se limitavam perante a adversidade, mas ele não leva para Deus. Então muitas pessoas às vezes têm medo de sacrificar. O sacrifício mexe com o coração de Deus. As pessoas no sacrifício, ela pensa naquilo que ela vai perder. Ela não imagina aquilo que ela vai ganhar. E quem tem fé, olha para aquilo que ela vai ganhar. O que é sacrifício? Calma que eu estou falando de dinheiro não. O nome da igreja aqui é Igreja de Pregar. Não confunda o nome, meu amigo. O nome da igreja é Igreja aí de Pregar. Não confunda o nome, né? Deus me livre. É até engraçado dizer, né? Nós de sacrifício e tal, mas deixa eu falar. Sacrifício que eu falo é assim. É você sair de onde você estiver. Vir aqui no bairro Campo Grande. Bairro Campo Grande, né? Conhece a Estrada Cavalho Ramos? Tem a Estrada do Campinho, tem a Estrada Cavalho Ramos. A Estrada Cavalho Ramos é referência. Levanta um pouquinho mais, cameraman, isso aí. Isso, o cameraman tá aqui com uma sombrinha para represar o vento, porque o vento tá forte aqui no monte, né? E aí atrapalha o áudio. Então, o que acontece? Você vai chegar você que vem de ônibus, pega o 841 em Campo Grande e fala assim, eu quero voltar na Cavalho Ramos, no Jardim Bela Vista. E no Jardim Bela Vista você deve fazer o quê? Isso. No Jardim Bela Vista, você deve procurar a Rua Japoatã, número 308. Rua Japoatã, número 308, né? E terça-feira é o dia de nós quebrarmos a maldição familiar. Terça-feira, 7h30 da noite. Quinta-feira é o dia de nós quebrarmos a libertação total. Vício, enfermidade, libertação e cura. Feitiçaria, bruxaria. E domingo é busca do Espírito Santo. Você quer ser abençoado? Venha de onde você vier, certamente Deus vai te honrar poderosamente pelo nome acima de todos os nomes, pelo nome de Cristo Jesus. Então, olha o que Jó fez, né? Parte do que ele fez muita coisa boa, mas também fez coisa ruim, né? Consigo mesmo. E ele não buscando a Deus, porque ele era a coluna da casa dele, ele era a coluna espiritual da casa dele. Por ele ser uma coluna estável, a casa dele caiu, né? Como diz os paulistas, a casa caiu, né? Então caiu categoricamente, os seus filhos foram destruídos. Pessoas que não conheciam a Deus, está escrito aqui, atribuiu aquele problema a Deus. Um servo de Jó veio até ele e falou assim, fogo de Deus desceu do céu, né? E destruiu o seu filho, fogo de Deus. Mas em nenhum momento Deus colocou a mão sobre Jó. A palavra diz que Deus permitiu. Eu sou contra o termo vontade permissiva. Deus não sente alegria no sofrimento do justo, então não tem vontade que o justo sofra. Ele não tem vontade que o justo sofra, mas ele permitiu pela falta de conhecimento, pela falta de ousadia, de atitude. Então você quer ter ousadia, quer ter atitude? Então vem aqui na igreja de Pregai. E tem maldição que só é quebrada com imposição de mãos. Eu quero impor as mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre a sua vida sentimental, e Deus vai te honrar pelo nome acima de todos os nomes, pelo nome de Cristo Jesus. Prepare um copo com água, que daqui a pouco eu vou fazer uma oração sobre a sua vida. Prepare a peça de roupa do amigo, né? Do amigo, na verdade não, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Prepare a peça de roupa dele e dela, né? Dos seus familiares, e Deus irá te abençoar poderosamente pelo nome grandioso e poderoso de Cristo Jesus. Iremos nos preparar para orar daqui a pouquinho, mas eu quero falar para você, sem atitude não há sucesso, sem atitude não há milagre. Preste muito bem atenção naquilo que eu estou lhe falando. Para quem está lento não adianta talento. Para quem está lento não adianta talento. Mas você pode dizer assim, mas eu não tenho talento algum. Eu não tenho talento algum. Quem não tem talento, vença pelo esforço. O esforçado
ele vai longe. O determinado, ninguém pode parar o determinado. A palavra diz que uma porta grande e eficaz nos foi aberta, e muitos são os adversários. Sabe quem é o seu maior adversário? Ah, é o capiroto, é o diabo, é Satanás, é o inimigo. Tem pessoas que têm até medo de falar, né? Diabo. Não, bate na madeira 3 vezes, é inimigo. Crente derrotado tem medo. Crente derrotado tem medo. Jesus falou diabo, Pedro falou diabo, apóstolo Paulo falou diabo. E por que eu tenho que ter medo de falar diabo? Eu sou uma autoridade. A palavra diz que Deus me deu poder para pisar em escorpiões e serpentes e em toda a força do mal. A palavra diz que os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, Jesus disse, expulsarão demônios, impor a mão sobre os enfermos e ficarão curados. Aí a pessoa diz, eu não tenho dom para libertar. Libertação não é dom, é obrigação do homem de Deus. Então tem essa de igreja de libertação. Todas as igrejas têm que libertar. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que libertar pelo nome de Jesus. Os sinais seguirão os que crerem. Vou te dar um exemplo bem fácil. Um exemplo bem fácil, meu amigo. O juiz é uma autoridade imposta por quem? Pelo governo. Ele pode prender, pode soltar. Ele pode absorver ou pode, condenar. Está compreendendo, sim ou não? Então, mas se o governo tira a autoridade dele, ele tem poder, sim ou não? Sim ou não? Não tem poder algum. Então o que acontece? Eu sou templo do Espírito Santo. Deus me deu esse poder, como eu disse, para pisar em escorpiões e serpentes e em toda a força do mal. E as pessoas falam assim, se Deus quiser, quando Ele quiser, por que Jesus morreu na cruz por mim e por você? Para que Ele viesse nos enviar o Espírito Santo, para nós fazermos os sinais. A palavra diz que Jesus disse, que nós faremos obras iguais e maiores do que a dele. Não só acerca de evangelismo, mas acerca de sinais e prodígios. Você é de Deus? Sim ou não? Você que anda no medo, assim como Jó andou. Jó falou, vou ler de novo. Porque o que eu mais temia me veio, o que eu mais receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Você que está, soterrado na sua situação aí financeira, soterrado na sua vida familiar, filho cracudo, marido alcoólatra, você, a esposa, foi embora, você bateu um vento no cangote, começou a falar meio estranho, aquela maneira meio estranha, não vou nem citar o assunto, que isso é muito polêmico, muito polêmico. Então Deus pode te abençoar, Deus quer te libertar pelo nome poderoso e majestoso de Cristo Jesus. Alguns contam histórias. Nós daí de pregar e fazemos história em nome de Cristo Jesus. Porque a palavra diz que nós somos cartas vivas. O que é a carta viva? Somos epístolas, somos a Bíblia sendo escrito nos dias de hoje. Repara não que o bispo tem um pouquinho de língua presa. Um rapaz no Facebook falou, ele frisou isso aí. Críticos aparecem um montão, em todo lugar, Críticos aparecem. Para te criticar aparece todo mundo. Para te ajudar, são poucos. Mas não importa. Deus está a seu favor, Deus quer te socorrer, quer te abençoar. Então venha de onde você vier, eu, Bispo Álvaro, quero te ajudar, Você que está canceroso, você que tem um vírus do HIV, você que está endividado, você que tem problema de loucura, síndrome do pânico, eu quero falar que na Ide Pregar tem relatos, tem pessoas que foram curadas, pessoas é plural, tá pessoal, de câncer, inclusive pessoa em fase terminal, pessoas curadas de loucura. Então isso é dado, isso não é historinha. Eu tenho como provar a você. Entendeu? Então você não vai tentar. Você vai vir para decidir. Na igreja aí de pregar, Jardim Bela Vista. O telefone está embaixo aí na tela. O telefone e o endereço. Reuniões, terça, quinta e domingo. Você não pode faltar. Não pode faltar. Vou contar uma história para você rapidamente. Preste atenção aí de casa, meu amigo e minha amiga. Uma certa vez, uma mulher desesperada, na penúria financeira, já estava sem nada na geladeira em casa, e ela, sem esperança nenhuma, crente, religiosa, religioso, sem nenhuma ambição, sem nenhuma percepção, sem nenhuma convicção, esperava os tal dos profetas aparecerem para dar uma direção a ela, a ele. Monte, pessoal, é lugar não para dar consulta nem para receber consulta. Monte é lugar de decisão de guerra.
assim como, né, Moisés no outeiro, no alto do monte, ele levantou as mãos. Quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele abaixava, Israel perecia. Então os homens ajudaram Moisés a erguer as mãos e o povo venceu. Elias no alto do monte clamou o fogo do céu, e o fogo desceu e consumiu o seu adversário. Aqui é o lugar de decisão. Então aquela mulher, sem perspectiva nenhuma, ligou o rádio e ouviu um homem de fé falando: a primeira pessoa que ligar para aqui, para a rádio, irá ser abençoada. Se eu sou homem de Deus, Deus vai abençoar essa pessoa. E aquela mulher empolgada, né, esperançosa, mas eu vi uma esperança na voz daquele homem. Ligou o rádio e o homem deu a direção a ela. E a mulher começou a glorificar a Deus: glória a Deus, muito obrigado, porque eu tenho convicção que esse homem é de Deus e o milagre vai acontecer. E um filho do diabo ouviu aquela senhora, né, falando com o homem de Deus. E ela deu o número dela de telefone no ar, né? Aí eu digo, será que ela foi erro dela? Foi displicência? Isso foi necessário acontecer. E o filho do cão, né, pegou o telefone, né, me perdoe, pegou o telefone não, ligou, pegou o telefone, claro, ligou para os seus funcionários e falou: fulano de tal, tem esse telefone aqui, descubra onde é esse endereço, enche o caminhão de mercadoria, compra do melhor e entregue nesse endereço. E quando acabar de entregar a compra, diz que foi o diabo que mandou para ela. Aquele homem, né, enviado pelo cão, estava querendo destruir a fé daquela mulher. A mulher esperançosa, determinada, a partir daquela direção do homem de Deus, ela ficou esperando a bênção chegar na casa dela, né? E chega o caminhão na casa daquela mulher. E os funcionários batem na casa daquela mulher: ó, vem trazer uma compra aí boa para a senhora. Pois não, meu filho, glória a Deus, aleluia, vamos entrar. E aqueles homens entregando mercadoria, carrinho de compra, iogurte, carne da melhor contra filé, só coisa boa. E os funcionários entregando a mercadoria, e eles coçando a cabeça. A mulher vai perguntar quem tá mandando a compra, não? E eles quase acabando de entregar a mercadoria, um funcionário chegou até ela: senhora, a senhora não tem dúvida não? Não tem curiosidade, melhor dizendo, para saber quem enviou a compra para a senhora? Ela disse: meus filhos, não quero nem saber. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Tá entendendo, meu amigo? Então, quando Deus te dá a direção e quando você obedece, ninguém pode te impedir. Por mais que o diabo pode gritar, rosnar, ele não pode arrancar o que é seu. Mas você deve acreditar. Em Jó capítulo 22, versículo 28, fala o seguinte: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seu caminho. Como homem de Deus, eu estou falando para você, se você ligar para esse número de telefone aqui embaixo, o homem de Deus vai te dar uma direção. E essa direção vai mudar a sua vida. Essa direção vai mudar a sua vida. Deus vai te abençoar. Se eu sou homem de Deus, Deus vai te abençoar. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, né? E se eu der a direção e nada acontecer na sua vida, nunca mais precisa ouvir essa programação, nunca mais precisa ouvir a rádio, né? Ver o nosso programa de televisão. Não dê credibilidade ao homem de Deus. Ó, a palavra diz que se a profecia não se cumprir, esse profeta não pode ter credibilidade, né? Eu vejo no monte orando, pessoas orando, um profetizando pro outro, agarrando o outro, rodando, pulando, cada um com seu cada um. Mas são pessoas que vivem na derrota, né? Pessoas que a vida não muda em nada, vida sentimental, financeira destruída, e quer ser o santarrão, quer usar Deus, mas não deixa Deus usar. Deus está me usando, né, para te orientar. Venha de onde você vier, que a revelação está aqui, né? A profecia está aqui e a solução está na sua casa, se assim você quiser, né? A solução está entrando na sua casa, que é a palavra de Deus, a direção do homem de Deus. E o impossível é apenas o desconhecido. E você deve conhecer o impossível, quebrar a barreira do impossível. Acredite, determine, e a luz vai brilhar no seu caminho, pelo nome majestoso de Cristo Jesus. O telefone é esse aí, né? 3268-8364. E você que queira vir na igreja de Pregaia, bairro Campo Grande, venha de onde você vier. Quando você chegar na igreja, você vai ver uma igreja desse tamanho, uma igreja pequena, né? Você que é vaidoso, vai a outro endereço. Você que gosta do pula-pula, né, vai para outro endereço. Você que gosta das coisas, vai para outro endereço. Só quem quer milagre, quem quer libertação, vem na de Pregaia, né? Algum conta histórias. Nós queremos fazer a história da sua vida pelo nome poderoso de Cristo Jesus, uma história feliz.
né? Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Na hora do vamos ver, nós vamos saber quem é de guerra e quem não é. Então eu quero comprar a sua luta pelo nome grandioso e poderoso de Cristo Jesus. Você crê sim ou não? Se você crê, deve nos procurar o mais rápido possível. Você que mora em Bangu, você que mora na Lapa, na cidade, você que mora em Santa Cruz, você que mora em todo o Rio de Janeiro. Em breve vai ter uma igreja de pregar perto da sua casa, em breve. Mas enquanto não tem, você deve vir aqui. Não espere, vou chamar minha amiga, meu amigo para me semana que vem. Você pode até convidar, mas venha o mais rápido possível. Porque assim como a obra de Deus tem pressa, o seu milagre tem pressa. O que você faria pelo seu milagre? O que você faria pelo seu milagre? O que você faria para ver o seu filho sair do crack? O que você faria, né, para o seu câncer desaparecer? Então faça isso. Porque essas mãos aqui, né, Deus pôde abençoar com imposição sobre o aflito, o desesperado, e milagres aconteceram. Milagres aconteceram, melhor dizendo. Então o mesmo vai acontecer com a sua vida. Você crê? Sim ou não? Então te aguardo na igreja aí de Pregai. Feche os seus olhos. Isso. Se preferir, mantenha os olhos abertos. Coloque, né, a peça de roupa perto da televisão, perto do rádio, a carteira de trabalho. E no dia seguinte, pessoas irão receber telefonema de emprego. No dia seguinte, pessoas aqui, através da televisão, já vão ser curadas. Mas não seja ingrato, porque todo ingrato não tem caráter. Todo ingrato não tem caráter. Glorifique a Deus, né? Sai de onde você estiver, dê o testemunho no altar da igreja de Pregai. É igual a senhora com a vida destruída, a casa toda destruída, aí dê a direção para elas, por seu mal, pelo nome de Jesus, por dar testemunho em ministério famoso, né? Ah não, igreja pequena, mas tudo que é pequeno, né, um dia pode ser grande. E tudo que é grande, um dia foi pequeno. Você é o que? Coluna de sinceridade ou coluna de vaidade? Tem ministérios que tem 10 guitarristas, tem 30 tecladistas, tem reserva do reserva, e tem igreja que não tem nenhum. Sabe por quê? Porque a igreja é pequena. E a vaidade move o coração de muitas pessoas. A palavra diz que uma porta grande e eficaz nos foi aberta, e muitos são os adversários. A vaidade é um adversário. O seu maior adversário é o seu próprio coração. Nenhum diabo é tão forte como a sua decisão. Se você decidir estar amarrado, em nome de Jesus, o mal se amarra, o mal fica amarrado. E os grilhões caem por terra pelo nome de Jesus. Você compreendeu, sim ou não? O diabo não pode te vencer. O seu maior adversário é você mesmo. Então diga aí em casa, eu quero. Diga, eu quero, eu posso. E já consegui a minha vitória em nome de Cristo Jesus. E você já conseguiu estar nesse endereço, na igreja de Pregai, e ser abençoado, abençoada em nome de Jesus. Isso, coloca a sua mão em cima das minhas mãos. Isso, nesse momento. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai. Nesse momento, como sacerdote, Pai, eu desligo toda a maldição da vida desse homem, da vida dessa mulher, dessa criança que se encontra com febre. Eu repreendo essa febre, eu repreendo esse mal espiritual, meu Pai. Se acaso essa mulher tem uma maldição hereditária que veio dos avós, eu quebro essa maldição pelo nome de Cristo Jesus. Eu quebro, Pai amado, o espírito maligno da perseguição, da cobiça, da inveja que se levanta contra esta família. Eu quebro, meu Pai, toda espécie de feitiçaria, bruxaria, magia negra, porque, Pai, a palavra diz que eu tenho um mandado de abençoar e ninguém pode revogar essa bênção. Eu desligo essa maldição e ligo esta família, esta mulher, este homem ao seu reino, meu Pai, porque a palavra diz que nós, homens de Deus, temos as chaves para desligar e ligar. Então eu desligo esse mal, meu Pai, que o Senhor possa operar maravilhas pelo nome de Cristo Jesus, através, Pai, desta vida, desta pessoa que ora comigo, que hoje se encontra aflito, aflita e desesperado e desesperada, mas hoje, a adversidade de hoje será o testemunho da manhã, será o motivo da vitória, Pai, de amanhã. Então, meu Deus, que nesse instante, Pai, o Senhor possa consagrar cada molécula deste copo com água, que essa pessoa ao beber, que ela venha a ser sarada, venha sentir o refrigério, a paz e a solução. Pelo nome de Jesus, eu abençoo cada um que me ouve e me vê. Assim seja, e graças a Deus. Você crê? Sim ou não? Então você está abençoado, você está abençoada pelo nome grandioso e poderoso de Cristo Jesus. O telefone é esse, 3268-8364. Que Deus abençoe.
Pessoal, curso de juiz de paz e capelão na igreja de Pregai. Entre em contato conosco para se garantir a sua vaga, né, e também qualificação para professora de escola infantil. Qualquer pessoa pode participar, independente da igreja, pode nos procurar. Curso de juiz de paz e capelão, e também professor de escola infantil, né, pessoas qualificadas te ensinando, te qualificando para abençoar o reino de Deus, abençoar pessoas que precisam da sua ajuda. Curso de juiz de paz, capelão e professora de escola infantil. Te aguardo. Ligue para esse número 3268-8364 e garanta a sua vaga. Igreja Ide Pregai, reuniões, domingo, encontro com o Espírito Santo às 19 horas, terça-feira da Sagrada Família, às 15 e às 19h30, quinta-feira da Libertação e Cura, às 15 e às 19h30, Igreja Ide Pregai, com o mensageiro Álvaro. Rua Japoatã, número 308B, Rua Japoatã, número 308B, Jardim Bela Vista, próximo à Ponte de Ferro e próximo à Estrada Carvalho Ramos. Disque Socorro Espiritual, Disque Oração, 3268-8364, 3268-8364, Igreja Ide Pregai. A sabedoria dos crocodilos consiste em verter lágrimas quando querem devorar. Cuidado com a lágrima de crocodilo. Abra os olhos e não seja manipulado, não seja enganado. Te aguardamos aqui na Igreja Ide Pregai para a sua desintoxicação espiritual. Seja abençoado ou abençoada poderosamente em nome de Cristo Jesus. Volte seu rosto sempre em direção da luz, então as sombras ficarão para trás. Igreja Ide Pregai.